Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa manhã, para todos sempre, amém? Eu gostaria de ler um texto com os irmãos nessa manhã, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, versos 13, de número 13. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Que nesse momento nós possamos nos desprendermos de todas as nossas emoções e que possamos ligarmos os nossos pensamentos no trono da graça para iniciarmos o nosso culto ao nosso grande Deus, abrir os nossos corações para que Ele fale conosco através de Sua palavra, amém? A palavra de Deus nos diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Porque Deus não procura habitação feita por mãos humanas, mas sim Ele habita dentro de nós. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, porque nós poderíamos ter decidido estar em qualquer outro lugar, mas estar na presença do Senhor Jesus vale mais que estar em outras partes, meu. Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, para te cultuar, para declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus poderoso, para fazer infinitamente mais em nossas vidas, muito além daquilo que pedimos ou que pensamos. Mesmo, ó Pai, quando estamos passando por situações que julgamos ser impossível, o Senhor está ali ao nosso redor, cuidando de nós, cuidando para que não possamos, ó Pai, tropeçarmos mais ainda do que temos tropeçado sem o Senhor. Que possamos, ó Pai, olharmos para o Senhor, que é o nosso foco, que é o nosso alvo. Que não possamos, ó Pai, darmos créditos a filosofias humanas, mas sim, ó Deus, cremos na Tua palavra, que é a verdade. A nossa verdade não é, ó Deus, a verdade na qual nós precisamos para vivermos aqui nessa terra, mas que possamos pautarmos a nossa verdade na Tua palavra, ó Deus, que ela é viva e eficaz, porque é ela quem nos transforma e que produz vida em nós, Pai. Abençoa a Tua igreja nessa manhã. Eu não sei o que cada um tem buscado de Ti, ó Deus, mas nós precisamos, ó Pai, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós precisamos de cura física, cura espiritual, ó Deus. Nós precisamos vencer, ó Deus, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem tirado às vezes, ó Pai, os nossos pés do chão. Eu sei, ó Deus, que só o Senhor pode fazer isso. Eu sei que só o Senhor, ó Deus, pode completar a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, completando, ó Pai, a Tua obra e dando-nos o Teu amor, as Tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada manhã. Abençoe a cada vida, ó Deus, que se adentrou aqui nesse templo, neste local para Te adorar. E que possamos, ó Pai, estarmos certos, ó Deus, e que o Senhor possa trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém. E que possamos agora estarmos divididos em classe. Amém? Irmãos e amigos, muito bom dia. E é um prazer nós retornarmos aqui aos cultos presenciais. Desde a quarta-feira nós já tivemos o nosso estudo do livro de Apocalipse. E você que está nos vendo aí de sua casa, será um prazer tê-lo aqui conosco no nosso templo para juntos estudarmos e aprendermos mais e mais da palavra de Deus. O nosso estudo da EBD hoje, você que já tem a sua revista, está aqui conosco, pode abrir e nós vamos
estar orando e agradecendo a Deus por este momento de poder participar deste estudo nesta manhã. Oremos. Ó Deus, obrigado e que possamos neste momento entender o que Tu tens a nos falar através da Tua palavra, através do estudo desta lição de hoje. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o estudo de hoje, para você que está aí com a revista, é a lição número 4, a revista lá, Conflitos da Vida. Essa é a revista que nós estamos estudando, e a lição hoje será a lição número 4, ela está na página número 19 até a página 21. O título da nossa lição de hoje, muito interessante, muito atual, e você que está presente aqui vai nos ajudar, assim como você que está na sua casa também vai nos ajudar virtualmente. Vamos lá. Como superar a ansiedade e o medo? Eu pergunto aqui para você que está no templo, e você que está em casa também, você já passou por algum momento na sua vida de ansiedade ou medo? Pastor, por gentileza, a folha que eu esqueci ali no... Você já passou, falou pegar a cola aqui, senão não prossigo no estudo. Você já passou, levanta a mão aí, você que está aqui, na sua casa eu não vou ver, mas levanta a mão. Você já passou por um momento de ansiedade ou medo? Aí, não tem ninguém que não passou, ainda bem. Senão eu ia ficar triste aqui, falando, só eu que passei por um momento de ansiedade ou medo. Mas é o seguinte, eu creio que todos nós, em algum momento de nossa vida, nós passamos por aquilo ali, a ansiedade, né? Roer as unhas lá por algum motivo, entendeu? Seja por ter que vir falar aqui na frente, seja por ter medo de alguém pedir para vir falar aqui na frente. Tenho um medo, eu não vou conseguir. Mas então, eu pergunto para mim e para você, como superar, é o título da nossa lição, como podemos superar estes problemas, ansiedade e medo, que geralmente, se nós formos avaliar, eles andam juntos, seriam como se fosse primo, né? Ansiedade e medo acabam sendo aí primos. Mas, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar na sua casa, os que estão aqui vão ter o privilégio de ver projetado ali o texto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, 4, 12, 13 e 15. Vai aparecer ali para os irmãos ali, e para os irmãos aí de casa vai aparecer esse texto, que diz o seguinte: então Josafá temeu, ou seja, teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Prosseguindo, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, todo o Judá estava em pé
perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O autor da nossa lição, ele não fala muito sobre essa questão da história de Josafá aqui não, mas se os irmãos lerem antes o contexto do que aconteceu aqui, os irmãos vão ver que Josafá era o rei de Judá. E Josafá, mais impressionante ainda, quando fala aqui, ó, no início daqueles versículos que nós lemos lá, Josafá teve medo, isso não está na nossa revista não, tá? Mas quando fala que Josafá teve medo, que eu estou falando agora, é interessante que ver a história de Josafá, por que ele teria medo? Judá era uma cidade extremamente protegida. Judá, se os irmãos leem a história, Judá era uma cidade extremamente protegida, com muros altíssimos, com um portão que precisavam de vários homens para abrir as portas da cidade. Mas Judá, ou Josafá, ele fez em um determinado período da sua vida, apesar de ele ter sido um dos bons reis, ele fez uma aliança lá com determinado rei. Depois os irmãos matem a curiosidade aí. E ele foi, vou falar lá no capítulo 18 de 2 Crônicas, fala da aliança que Josafá fez com Acabe. E essa aliança, ele tinha que ir para uma guerra lá com esse rei Acabe, que era marido da Jezabel. Os irmãos lembram um pouquinho da história. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? O exército que Josafá tinha era um exército. Os irmãos acompanham aí, ó. O exército que Josafá tinha, no capítulo 20 mesmo do livro de 2 Crônicas, se nós formos pegar a calculadora, e você que tem calculadora aí na sua casa, pode pegar e calcule. A partir do versículo 12, a partir do versículo 12, nós vamos ver que o exército de Josafá, ele seria em torno de 1.160.000 soldados. Deixa eu só ver direitinho aqui para colocar para os irmãos aqui o que eu estou dizendo. Não coloquei a referência aqui não, mas, desculpa aí, o texto que eu estou falando, ó, fica no capítulo 17, tá? No capítulo 17, a partir do versículo 14. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000. O chefe Adiná, e com ele, note bem, 300.000 homens valentes. Depois o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente ofereceu serviço ao Senhor e às suas ordens, com 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, com ele 200.000 armados.
com arco e escudo, e depois dele Josadabe com 180 mil. Pega essa calculadora aí, vai chegar nessa conta que eu falei. Aí por que Josafá teve medo? Por que Josafá teve medo, então? O profeta Jeú, falando com Josafá sobre essa aliança que ele tinha feito com Acabe, ele pegou e falou, ó, isso está no capítulo 19 de 2 Crônicas, o Senhor vai pesar a mão sobre você. E quando se juntaram aí, no capítulo 20, que fala da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, e também alguns meunitas, que eram o vizinho mais próximo ali de Judá, eles se uniram para atacar Judá. Foi onde começa toda essa história aí, que Josafá teve medo. Por que Josafá então teve medo? Porque ele pensou que naquela hora, ele não sabia o que ia acontecer. Você fala, será que é agora que o Senhor vai pesar a mão sobre mim? Mas ele não precisava ter medo, afinal de contas o exército dele era poderoso. Mas mesmo assim, Josafá teve medo. E então, entra todos esses versículos que nós lemos aqui, ó. A partir, olha lá, ó. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? E aí vai por diante, quando chega no ápice aí, que diz, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, que era também uma grande multidão que queria tomar a cidade de Judá, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí vamos diretamente mais para a nossa lição. Muitas vezes, eu e você temos pelejas, temos lutas na nossa vida, e nós não sabemos como vamos enfrentar. Vem o medo e a ansiedade. Como eu disse, o medo e a ansiedade, ou a ansiedade o mesmo, é como se fossem primos, né? Como se fossem primos. E nessa história de Josafá, é interessante que se a gente for seguir, nós vamos ver, a partir do versículo, no versículo 22, que é como se fosse uma vitória pelo louvor. Josafá colocou os levitas na frente, começaram a cantar, e Deus já tinha garantido que eles seriam vitoriosos. E assim, com certeza, aquele que tem a Jesus no seu coração, tem essa vitória garantida. E qual é a principal vitória que Deus nos garante? Quem pode responder aqui no templo? Pode responder, Vandinho. Oswaldo quer responder. Fala aí, Oswaldo. A garantia que Deus não pode dar é a salvação, né? Em Cristo Jesus. Ah, exatamente. A principal vitória, e nós vemos aí diversas outras doutrinas falando outras coisas, mas a principal vitória que Deus quer nos conceder é a vitória sobre a morte, ou seja, a ansiedade e o medo daquilo que vai nos acontecer, nós estamos guardados por Deus em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Mas vamos prosseguir aí. Qual é o alvo, então, da nossa lição? Perceber que todos nós estamos sujeitos a momentos, olhe bem, de ansiedade e medo, como o rei Josafá. Precisamos aprender a colocar sempre os nossos olhos em Deus. E aí, meus irmãos, entra ali, ó. O que seria ansiedade? Ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia,
desejo veemente e impaciente. E é impressionante que, pesquisando um pouquinho sobre a ansiedade e sobre o medo, eu pude perceber o seguinte, que, pasmem, desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoa com transtornos de ansiedade em todo o mundo, desde 2017. Imagina 2021, com esse advento aí da Covid e outros mais que nós passamos. Então, a ansiedade, ela ocupa a mente e o coração de muitos brasileiros. E nós, mesmo sendo cristãos, não estamos isentos disso aí. E aí, vem lá o medo. O que é o medo? Medo de assombração, tem gente que tem medo de ir no cemitério, tem gente que tem medo... Durante um período na minha vida, eu não podia, de forma alguma, ver um caixão. Eu tinha medo. Entendeu? Durante um bom tempo na minha vida, eu passei por esse problema de medo. Entendeu? Eu via pessoa andando na minha frente. E a Oswaldo falou também. Mas então, eu vejo que várias pessoas têm esse tipo de medo. O que é o medo? É uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E aí, eu também fiquei estupefato em ver as estatísticas sobre o medo, só no Brasil, olha bem. 77 milhões de pessoas com medo de andar pelas ruas. E se nós formos olhar até para a nossa cidade aí pequena, aí do jeito que nós vemos muitos problemas de delinquentes, né, que acabam trazendo medo para a sociedade de uma forma geral. E aí, eu vou pedir aí, Vandinho, a participação de algum irmão aí no templo agora aí, com a seguinte pergunta. Complete a frase aí. Irmão Vandinho, tá beleza o microfone aí? Complete a frase aí, irmã Maria Amélia. Sinto-me ansioso quando tem algum momento que você se sente ansiosa? Claro, vários momentos. Vandinho, microfone tá ligado lá? Tá ok, tá ok. Oi. Claro, vários momentos a gente se sente ansioso, né? Mas eu fico muito ansiosa quando estou em casa, principalmente se estou sozinha, quando acaba a energia. Tá vendo? Principalmente à noite. Beleza, agora, passando aí. Pegar para um homem aí agora. Renato. Complete a frase aí. Complete a frase. Quando você se sente com medo, Renato? Sinto medo quando? Bom, sinto medo quando tenho que ir passar por qualquer procedimento hospitalar. Muito medo, muita ansiedade. Obrigado aí, ó, tá vendo? Quer dizer, como eu disse, né? O medo ou a ansiedade acaba sendo prima ou primo aí do medo. Eles andam juntos, realmente. Mas então, meus irmãos, como nós dissemos no início, eu e você, em algum momento de nossa vida, nós vamos passar por um momento de ansiedade e até mesmo medo.
E aí, continuando a nossa lição aí, na introdução da nossa lição, você pode abrir aí a sua revista, né? Na introdução da nossa lição, nós já vamos ver o seguinte, ó. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e com Ele o perdão dos nossos pecados, como diz lá em João capítulo 1:7, nós continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, segundo Coríntios 5:17, mas a nossa velha natureza está ainda susceptível, ou seja, sujeito às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. E aí, eu coloquei aquela figura ali, ó. Hoje quando vê aquela figura ali na televisão, já começa a colocar minhoca na cabeça, né? Muitas pessoas começam a realmente ter medo, ficar ansiosos, porque nós vivemos hoje dias, não só por causa de Covid, antes de Covid tinha outros fatores que nos trariam essa ansiedade e esse medo. E às vezes, aquela situação lá que aparece no caso da Covid, fica evidente no semblante de algumas pessoas esse problema que a pandemia está causando na mente e no coração de muita gente. E o pior de tudo, essa semana eu ouvi um artigo de um pastor, ele dizendo o seguinte, que a pandemia do Covid, ela criou uma subpandemia, que ele denominou lá como sendo a subpandemia do individualismo. Por quê? As crianças não estão indo para a escola. Eu, às vezes, fico várias horas lá na frente do computador fazendo um estudo. O pessoal que está na universidade, idem, ou seja, o individualismo que as pessoas vão criando e ficando, igual a irmã Maria Amélia falou, no caso de ficar dentro de casa, só dentro de casa. Imagine tanto as crianças quanto jovens e idosos ficando só dentro de casa. E aí, esse vírus do individualismo, o subvírus causado pelo vírus da Covid, ele acaba, às vezes, criando nas pessoas a seguinte condição, o vírus do individualismo: eu me basto. Eu me basto. Entendeu? Eu estou aqui dentro da minha casa, tem meu computador, tem meu celular, eu peço uma comida, eu isso, aquilo. Conclusão, eu me basto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse, vamos dizer aí, como o pastor disse lá, subvírus do individualismo. Beleza? Na nossa revista aí fala de um terapeuta cristão, o Gary Collins, que faz uma distinção entre a ansiedade normal e uma reação, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída com as circunstâncias exteriores que se modificam. A ansiedade aguda ou neurótica desenvolve sentimentos exagerados de desespero e de medo. Mas vamos passar aí para identificação. Nós precisamos identificar a causa do problema, ou seja, a causa da ansiedade. O que nos causa ansiedade? O que nos causa medo? E é interessante nós vermos o seguinte: nós falamos do rei Josafá, mas teve rei também depois de Josafá, que fala aí na nossa lição aí, ó,
você sabe bem as causas da sua ansiedade quando você sente? Davi, certa vez, pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam. Isso está lá em Salmo capítulo 139, no versículos 23 a 24. O que Davi diz lá? Ó? Se quiser abrir sua Bíblia aí, leia aí. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta ou em minha vida algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa identificação da causa do nosso problema, do nosso medo, da nossa ansiedade, nós devemos levá-la a Deus, para que Ele nos dê uma saída, nos dê uma solução, e o melhor lugar para nós descobrirmos e tratarmos a causa da nossa ansiedade é exatamente levar isso a Deus. Há poucos dias, eu ouvi uma irmã, no nosso grupo lá, o G1, abra sua Bíblia aí, por favor, e eu gostei muito desse texto, é um texto muito conhecido, mas quando ela está com as suas fortalezas, com os seus problemas lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então, quando você sentir medo, quando você sentir algum outro problema, entendeu? Você pensa nesse versículo aí, se quiser decora esse versículo aí e pensa dessa forma aí, ó. 4:8, Filipenses 4:8. Não andeis ansiosos, desculpa aí, finalmente, irmãos, olha bem, no versículo 6, está falando isso que eu estava falando agora, não andeis ansiosos, olha bem, por coisa alguma, porém, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições em oração pela súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí entra esse versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a melhor coisa que nós podemos fazer é colocar os nossos pensamentos, pensar nas coisas boas, pensar naquilo que realmente nos coloca em contato com Deus, que é o guardador verdadeiro da nossa vida. E é interessante essa identificação da causa e do problema aí, que nós, há poucos dias, eu ouvi de um jovem, certo? O jovem estava conversando com um parente próximo e ele disse o seguinte, um jovem universitário, ele falou o seguinte: eu tenho pensado muito ultimamente em morte. E aí, eu fico vendo quantos suicídios nós já vimos aqui na nossa cidade de pessoas jovens. Quantos? Gostaria aí de contar com a colaboração aí de algum irmão para esse fato aí. Ou seja, você conhece alguém que tem um medo excessivo, ou conheceu alguém que teve um medo excessivo e chegou a esse problema, ou seja, ele identificou a causa do problema, mas ele não quis sujeitar-se a Deus, ele não buscou a Deus, e aí
alguns chegaram a tirar a própria vida. Ramiro, ajuda aí nesse ponto aí, por favor. Bom, eu vejo que a pessoa sem Deus, ele procura solução naquilo que ele está procurando, que geralmente é Deus, porque existe um vazio dentro do ser humano que só enche com a presença de Deus. Isso é um fato comprovado na humanidade. E as pessoas que dizem ser ateu, por exemplo, ele não é tão ateu assim como fala ou como se pensa. Eu conheci um colega, por exemplo, que na hora do aperto ele falou: Deus me livre, Deus me defenda, falando o nome de Deus. Então, quer dizer, ele não é tão ateu assim, né? Então, o suicídio, a principal causa do suicídio é a depressão. A depressão, 99,99% das causas de suicídio é a depressão. A depressão é um mal que assola atualmente a nossa nação e o mundo inteiro, né? E o pensar em tirar a vida por um problema de ansiedade, na verdade, a depressão já não é ansiedade mais, é um caso muito grave. Depressão é uma doença muito grave, não é frescura. Tem gente que na família, tem gente com problema de saúde e fala que é frescura. Não é frescura, né? Doença é doença, tem que ser tratada. Existem pessoas, né, capacitadas para isso, mas a ausência de Deus tem causado também ansiedade, né? Mas tem pessoas que são ansiosas por natureza. Por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que é super ansiosa, na natureza da pessoa, mas tem que tratar com psicólogo, com psiquiatra, tem que buscar a solução em Deus, porque aí está a solução. Obrigado. É interessante isso aí que o Ramiro falou, que é o seguinte, igual eu falei, a ansiedade prima do medo. Esse jovem que eu citei, ele está procurando ajuda. E entra aí no segundo tópico da nossa lição, que diz o seguinte, ó: considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Você tem a ajuda principal, que é a ajuda de Deus, mas se você não for a Deus, certo? Vai ficar difícil, é igual o Ramiro falou. E aí, nós vemos nesse segundo tópico aí, que diz o seguinte, ó: a Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Esse terapeuta lá, nós já falamos sobre ele aí, o Collins, ele afirma que o inimigo do medo é o amor. Ou seja, especialmente demonstrar o amor de Cristo e ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar os outros a expulsar da sua vida o medo e a ansiedade. Ou seja, na lição fala aí, ó: todos nós temos nosso companheiro de jugo, portanto precisamos estar certos e perto de pessoas que vejam a nossa ansiedade e medo, e elas estejam prontas, como ali na figura lá, né, um rapazinho lá, puxando o outro, tirando o outro do buraco lá. Agora, se eu ficar sozinho e não buscar ajuda, o buraco vai cada vez afundando mais até chegar no extremo caso, como nós vimos aí, do suicídio. E também não precisa ser buraco, pode ser uma montanha, né? Mas alguém lá pode nos ajudar a subir essa montanha. Nós não precisamos ficar sozinhos. No caso nosso aqui, eu posso contar, eu falei ali, o autor da lição fala sobre um irmão de jugo, eu posso contar com a irmã Maria Amélia, com a irmã Vanilda, Ramiro, com o pastor, aqueles em quem eu tenho um laço de amizade às vezes maior, eles vão me ajudar a sair de uma situação que às vezes eu não enxergo saída. O buraco só vai
afundando, ou a montanha está cada vez mais íngreme para mim e eu não estou conseguindo subir. E aí eu preciso da ajuda de um irmão, certo? É preciso nós entendermos que sozinho, como eu disse há pouco, a cultura ou o subvírus do individualismo acaba causando um transtorno, pode ser a depressão, pode ser um aumento excessivo do medo, entendeu? E nós vemos aí o tanto de casas, de pessoas agora lá em, como é que fala? Aquele lugar lá do lado, lá, Goiás, lá, muitas pessoas na roça com medo, entendeu? Porque está com problema lá. Ali o problema já foi até identificado, né? Mas está difícil de conseguir a solução. Mas então, realmente, o medo, ele causa tudo isso. E aí, nós vamos aí para o tópico 3 da nossa lição, que nós devemos fazer o quê? Alegrar-se sempre. Mas alegrar-se em quem? Alegrar-se aonde? Alegrar-se como? Ou seja, igual o pessoal coloca aí hoje em dia no WhatsApp, naquela outra carinha lá, quando tem alguma coisa feliz lá, né? Nós devemos saber que todo o problema, seja ele familiar, seja na igreja, seja no trabalho, muitas vezes ele acaba causando uma instabilidade emocional. Pode vir a causar uma ansiedade, pode vir a causar um medo. E é interessante, isso que está dizendo ali, os irmãos abram sua Bíblia aí no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo narra um conflito que estava havendo entre essas irmãs lá. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, ou seja, como nós temos falado várias vezes aqui no templo ou em conversa com alguns irmãos, o pastor fala isso, nós precisamos de unidade, ou seja, concordemente significa ter unidade em quem? No Senhor. Possivelmente a crise de relacionamento dessas irmãs estava tirando a alegria da igreja. E ontem nós conversando no nosso estudo lá, eu lembrei desse fato aí, ó, de fato, toda a divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade de seus filhos. Ô, Ricardinho, pode me ajudar aí? Vou fazer uma pergunta aí, me ajuda aí. Se você, por algum motivo, pegar, vamos colocar um acidente, tá? Você teve um dedo da sua mão aí decepado. Se aquele dedo não foi a tempo levado para um médico, o que vai acontecer? Vou ficar sem o dedo, né? Vai ficar sem o dedo, né? Aí eu vou pedir para o pastor, me ajuda aí agora, traz aqui, fala aquilo que nós estivemos conversando ontem, pastor, sobre essa questão. Aí esse texto aí, Alex, não sei, eu falo exatamente isso. De fato, toda a divisão, olha bem, toda a divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Fala aí para nós. Quando um dedo é retirado do corpo, o que normalmente acontece, que o corpo vai sentir muita dor, mas vai produzir mecanismos para a cicatrização daquele dedo que saiu.
É claro que se conseguir correr a tempo com o dedo, por um bom médico, colocar numa sacola de gelo, há a possibilidade de reimplantar. E a gente chama isso de reconciliação no caso da igreja, né? Mas quando, em último caso, aquele dedo realmente não consegue voltar, o corpo, com toda a dor, cicatriza e vai tentar sobreviver sem aquele dedo. Vai doer muito, mas vai sobreviver. Mas o dedo não, ele vai apodrecer. Ele nunca mais terá vida. Obrigado, pastor. Obrigado, Ricardinho. Tá vendo? Seu pedacinho de dedo lá, se ele ficou fora do corpo, não foi para o médico rápido, vai acontecer isso, vai apodrecer, você vai sobreviver. Mas vai haver um sofrimento e aquela parte do seu corpo vai morrer. Ou seja... E vai fazer falta, tá? E vai fazer falta. Muito bem, Vandinho. E vai fazer falta, assim como um irmão em Cristo que às vezes se desviou, seja por algum motivo, faz falta, a gente sente falta das pessoas, ok? Vamos passar para o tópico número 4. Alguém quer falar alguma coisa dessa parte aí? Desculpa, eu não estou perguntando muito hoje aí. Eu gosto de perguntar mais e participar mais, mas às vezes esse advento da internet acaba limitando um pouco a gente aqui. Mas alguém quer comentar mais sobre esse tópico aí? Não? Então, beleza. Se os irmãos de casa quiserem comentar alguma coisa, coloca aí que vai aparecer no chat lá, e o Mike, se vê lá, ou alguém que estiver lá, pode falar para a gente aí que a gente vai tentar responder. Tá? Eu disse tentar, nem sempre a gente responde. Mas vamos lá. Tópico 4. O que diz lá? Ó? A lição, nesse tópico 4, ela fala muito sobre isso. Quando se eu tiver com medo, se eu tiver ansioso, em Filipenses 4, versículo 6, que nós lemos já, não andeis ansiosos por coisa alguma. E se nós formos ver na Bíblia versículos sobre medo e ansiedade, nós vamos ver vários versículos sobre medo e ansiedade. Aí é interessante que nós falamos do caso de Josafá, mas pedi aí a participação do irmão Oswaldo aí. Oswaldo, é pergunta fácil, tá? Para ganhar bastante. Irmão Oswaldo, biblicamente aí, quando o irmão acha que começou o medo? Depois do pecado, né? Aí, ó, tá vendo? Depois que o homem pecou, o medo veio. Tá aí. Exatamente, você pode ver lá no início do livro de Gênesis, lá fala isso aí. O casal ele pecou e teve medo. Pecou e teve medo, ou seja, o medo que nós sentimos hoje e a ansiedade que nós sentimos hoje é consequência lá do pecado, do início da criação, certo? Aquele casal pecou e ele teve medo. Pode falar, irmão. Ô Davi, é interessante que às vezes na vida da gente tem hora que a gente precisa ter medo de alguma coisa, mas nem tudo, né? Ainda bem que eu parei de ter medo lá dos defuntos lá. Se a Eva tivesse medo da conversa da cobra, talvez não teria acontecido, né? Mas como ela se sentiu encorajada, né? E às vezes a gente precisa observar muito quando há muita encorajação, né? A gente precisa buscar mesmo em Deus sabedoria, que às vezes a gente é encorajado a fazer algo que não é do agrado de Deus, né? E foi o que aconteceu com Eva ali, né? E depois que ela pecou, aí que ela foi ter medo das consequências, né? Entendi. E nós precisamos realmente ter medo daquilo que a gente vai fazer para não ter medo da consequência. Às vezes a gente precisa tomar mais cuidado. Irmão Renato, você tinha levantado a mão aí, Renato? Você tinha levantado a mão? Não? Ah, então tá bom. Não é medo não, né? Mas então, confiar, o tópico 4 aí é confiar
em Deus em oração. E aí, nós vemos o seguinte, o que precisamos fazer? Ó? À medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos ansiedade e medo vão habitar em nós. Ou seja, Mateus capítulo 6, 25 a 34 diz exatamente isso. Ou seja, Jesus ensina o quê? Não devemos ficar ansiosos, assim como esse versículo de Filipenses que nós acabamos de ler. Não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque a oração vence a ansiedade. Quem ora bastante vive bem. Não vai deixar de ter as aflições, mas vai viver bem. Beleza? Alguém quer falar mais? Pastor? Pastor vai me ajudar aqui. Obrigado, estou precisando de ajuda. É isso aí. Eu gosto da participação dos irmãos. Ajuda aí, pastor, por favor. Eu acho interessante, porque quando a gente fala de confiar em Deus em oração, sempre me reporta ao apóstolo Paulo, em Filipenses 4, que você citou agora há pouco, que diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. E isso nos reporta a entender que a nossa alegria é ultra circunstancial. Ela vai além da circunstância, porque a nossa alegria é no Senhor, é sempre nele. Então, a ansiedade gera em nós preocupação. Daí tem a palavra pré-ocupação. Você fica ocupado antes da hora. Isso é ansiedade. E ansiedade é pecado. Por isso que Jesus fala, né? Lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então a ideia é essa. Deixe a ansiedade das mãos do Senhor, porque a ansiedade nos adoece, porque gera em nós doenças psicossomáticas, que você fica dia após dia pré-ocupado com uma coisa que talvez nunca vá acontecer. Obrigado, pastor. Note bem, tá vendo? Você ficar ansioso é você ficar preocupado com uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Um ensino que eu vejo, até o pastor falou há pouco tempo aí, a Bíblia fala, né, aprendei de tudo e retende o que é bom. Um ensino dos estoicos, eles falam exatamente isso, ou seja, você tem que preocupar com aquilo que está no seu controle. Aquilo que está fora do seu controle, como você vai preocupar? Você vai preocupar se o Senado vai votar alguma coisa, isso, aquilo? Não tem como você preocupar, não está sob o seu controle. Agora, aquilo que está no seu controle, aquilo que você pode fazer, se você tem ansiedade, se você tem medo, você pode buscar a ajuda de alguém, você pode buscar a ajuda de um profissional, por que você não vai fazer isso? E aí, a oração, como nós vimos aí, ela vence essa ansiedade. Nós precisamos ter mais momentos na nossa vida de oração. E Josafá, ele percebeu que ele estava com medo e, por certo, também ele estava ansioso. Mas aí, então, o que ele fez? Buscou ao Senhor com jejum e oração, ele que era rei e todo o povo de Judá. Certo? Então, irmãos, a lição, se nós formos falar mais sobre esse assunto aqui, trazer um profissional para falar sobre isso aqui, vai ficar o dia inteiro falando sobre ansiedade e sobre medo. Mas o principal, o ponto nevrálgico disso aí tudo é, ou seja, como cristãos, eu e você, nós precisamos, olha lá, ó, confiar mais no Senhor, menos na ansiedade e no medo que porventura venham nos afligir. Pode falar, Ramiro, por favor, 1 minuto. Davi, irmãos, eu queria só dar uma contribuição aqui, dizer que a preocupação só não resolve nada. Primeiro que preocupação não é o ideal. Preocupação seria, igual o pastor falou, eu estar ocupado antes da necessidade. O ideal é um planejamento. Quando você planeja, tem um cuidado
de planejar, você investe tempo no planejamento, sabendo que você precisa de viajar, por exemplo, você vai alinhar o carro, você vai abastecer, você vai ver se o nível de óleo está completo. Isso não é preocupação, isso é planejamento, isso é cuidado. Então, a gente não pode confundir preocupação com planejamento, cuidado, né, e ter uma vida, né, de equilíbrio, porque a preocupação em si é só preocupação. Agora, a preocupação, uma coisa que me incomoda, que não seria preocupação, né, que Deus está me mostrando, alguma coisa que está me revelando, porque Deus revela a gente, né, através da oração, através das circunstâncias da igreja e através da Bíblia, né? A gente tem aprendido isso. E a gente precisa, no caso, de fazer alguma coisa, seria a ação. Poderia ser planejar, por exemplo, alguma coisa para que a gente não venha ser pego de surpresa, né? A gente está vendo aí, por exemplo, aconteceu esses dias, a gente não planejou bem, então a gente foi surpreendido. Obrigado, muito interessante a colocação. E aí nós vamos agora, irmão, Renato, pode falar, por favor. Renato vai dar a sua contribuição também. Irmãos, pegando um gancho aqui, né, o gancho da fala do pastor e do Ramiro, essa questão da preocupação, do planejamento, eu tive a oportunidade agora há pouco de fazer um coach profissional, e a gente, com toda essa ansiedade que estamos vivendo e com todos os afazeres que cada um tem, independente, né, do que da função, do lar, filho, estudos, todos têm, né, grandes atribuições no seu dia a dia. E a coach orientou assim, uma prática simples. Quem tem o perfil, né, a gente tem os 4 quadrantes aí do cérebro e alguns têm uma predominância de perfil, mas quem já é organizado, aquela pessoa que a gente sabe que tem, olha para a mesa dela ou para a gaveta, está tudo organizadinho, aquela pessoa ela já é mais organizada, ela já exige da sua natureza um planejamento para as coisas. Agora tem outro que já é todo largado, talvez ele é um relacional, né, algo assim. Mas quando a gente olha essa questão toda do planejamento e vai de perfil, eu, por exemplo, eu não tenho um perfil dos mais organizados. Mas a gente desenvolve, tem métodos para isso, né? E aí ela me orientou, por exemplo, a fazer as anotações no início do dia. O que é prioridade, o que eu almejo. No final do dia, a gente vai lá e olha o que a gente conseguiu executar bem, o que a gente viu que pode melhorar e o que a gente quer excluir da nossa vida, seja de atitude, seja de um compromisso que você está aumentando na sua vida, na sua rotina, que você não consegue. Aí você vai para o lado do procrastinar. Mas, só para falar desse planejamento, a prática é algo que, às vezes, o que não nos impede de viver essa ação, né? Então, precisamos criar um hábito de fazer algo. Vamos começar por coisas simples, mas essa experiência traz resultado efetivo. Obrigado, irmão. Irmãos participaram aí, vamos para a nossa conclusão, então, da nossa lição. Praticamente, essa conclusão está aí na nossa revista. É possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar da ansiedade e do medo em nossa mente e coração. Que o Renato, o Ramiro, o pastor, acabou de dizer, ó, mesmo que as circunstâncias extremas não mudem, o que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade. Quem já andou de barco, aí de navio, sei lá o que for, é uma coisa que eu não gosto de fazer. A ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Nós vemos alguns episódios de Jesus acalmando a tempestade, ou seja, Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar, João 14, 27. No entanto, afirmou também que no mundo nós teríamos aflições, João 16, 33. Paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é uma dependência completa e do cuidado do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Eu agradeço os irmãos,
Nós tivemos um probleminha aqui durante a transmissão, por isso atrasou um pouquinho o final da EBD, mas aí eu agradeço a você que participou aqui no templo e você que participou via internet. Passo a palavra aí para a irmã, para dar a finalização aí da nossa EBD. Obrigado. Amém, irmãos. Palavra abençoada, né? Aprendemos muito sobre a ansiedade e o medo. A gente tem que saber que a vida não é simplesmente vida, né? Ela é mais do que viver. E aqueles que procuram viver ela por caminho fácil, procuram viver o caminho fácil, é o caminho que leva a gente para o fracasso, né? Porque aquele profissional também que quer se dar bem na vida, ele tem que ter uma rotina, né, de aprendizado, pelo menos 1 hora por dia, para ser um expert no assunto, pelo menos daqui a 5 anos. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que a gente tem um Deus poderoso, né, para nos auxiliar, para nos orientar, para nos dar a direção em tudo aquilo que fizermos de acordo com a vontade dEle. Amém? E eu gostaria de saber se tem algum aniversariante dessa semana aqui presente, da semana anterior. No grupo eu vi que a irmã Solange fez aniversário. Nós vamos estar orando pela vida dela e pela vida dos demais, né, que não foi registrado lá. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para a gente estar ministrando as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. E no Salmos 118, 24, diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos, né? Porque a vida é a dádiva, né? O presente que Deus tem nos dado a cada dia, é o próprio hálito de Deus em nossa vida, em nosso ser, né? E por isso damos graças a Deus, não pelo que Deus faz por nós, não somente por isso, mas pelo que Ele é. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai, graças te damos, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, e que o Senhor o teu nome seja reconhecido, não somente em palavras, mas também expressado como em nossas ações, em nosso ser, que em tudo que somos, tudo que temos, tudo seja teu, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é dono de tudo, dono de todos. E eu agradeço ao Senhor por esses irmãos que tiveram a oportunidade de ser acrescentado mais um ano de vida. Ó Deus, que não venha ser acrescentado só idade cronológica, mas que eles possam, ó Deus, também crescer no conhecimento e graça do Senhor, e que o Senhor possa estar abrindo as comportas dos céus e derramar a tua bênção, ó Deus, a sua chuva, ó Deus, de graça, de misericórdia, de cura, de unção sobre a vida de cada irmão, ó Deus, e que cada vida, ó Deus, possa, ó Deus, olhar para o foco que é Cristo, que a morte de Cristo ali na cruz do Calvário não foi em vão, foi para que estivéssemos hoje aqui, dando glórias ao Senhor e reconhecendo que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, um Deus que há momentos que tem carregado no colo. Ó Deus, é um Deus que não tem olhado para nós com indiferença. É um Deus que tem olhado para a humanidade e tem nos dado uma nova chance a cada dia, Pai. Obrigado, ó Deus. Continue abençoando a igreja do Senhor. Continue, ó Deus, nos dando um coração, ó Pai, segundo ao teu. Um coração regenerado, um coração transformado, ó Deus. Um coração adorador. Em nome de Jesus, ó Pai, te oro e te agradeço. Amém.